Gente, hoje a gente vai ouvir a pregação da palavra de Deus por meio do Marcelo. O Marcelo é daqueles amigos que Deus manda como um instrumento poderoso de Deus na mão dele, né? Para fazer mexer áreas da nossa vida que são importantes. O Marcelo tem sido esse amigo querido. Nós moramos juntos lá em Roraima. Quando ainda éramos garotos, ele morava 2 quadras da minha casa, quando eu morava em Boa Vista. Depois nos reencontramos anos depois no seminário. Eu estava chegando e ele já estava saindo. E aí, alguns anos depois, a gente inverteu. Lá ele estava chegando no mestrado nos Estados Unidos e eu estava saindo. Então a gente sempre está se cruzando. Com a graça de Deus, isso é bom, porque o Marcelo é aquele amigo querido. E ele está hoje acompanhado da Gabi. A Gabi está aí. Cadê a Gabi? Dá só um tchauzinho assim. Eu sei que você odeia que alguém faça isso, mas ela está aí, ele está acompanhado da Gabi, a sua esposa. E eu tenho certeza que nós vamos ser profundamente abençoados pela exposição que o Marcelo vai conduzir essa noite. E antes de passar a palavra para o Marcelo, eu quero orar com ele. Quero dizer, Marcelo, muito obrigado. Você é um amigo da casa, é amigo nosso, da nossa igreja, e é um privilégio ter você por aqui com a gente. Vamos orar. Pai, obrigado pelo Marcelo, obrigado pelo seu ministério, obrigado porque o Senhor tem conduzido e tem direcionado todos os passos do Marcelo na Igreja Batista Fonte, onde ele tem andado, e obrigado porque o Senhor tem usado ele de maneira tão poderosa no meio do teu povo. E pedimos, Pai, que essa noite o Senhor faça dele um instrumento poderoso nas tuas mãos, que a sua proclamação venha de ti e que ao abrir a boca nós possamos ouvir a tua voz. E que o Senhor conduza os pensamentos e tudo aquilo que o Marcelo preparou para que sejamos edificados essa noite e confrontados, consolados, orientados pela Escritura. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Arrebenta aí, mano. Se você tivesse o privilégio de visitar a Suíça, e ainda mais tivesse o privilégio de conhecer a antiga cidade de Genebra, você certamente iria visitar um lugar do lado da Universidade de Genebra, onde tem um belo parque, bem próximo de onde João Calvino costumava pregar. E nesse parque você encontraria um monumento que foi produzido para homenagear a Reforma Protestante. E nesse monumento você encontraria as esfinges, os desenhos de Calvino, Knox, Zwingli e Beza, que são ícones da Reforma, pessoas que tiveram sua influência em especial na cidade de Genebra, pessoas que marcaram a história do cristianismo, pessoas que mudaram o curso do mundo. E nesse monumento, embaixo você leria: Post tenebras lux, uma expressão latina que diz, o que quer dizer quando traduzida, depois das trevas, luz. E eu acho muito interessante que essa expressão resume muito bem, ou encapsula muito bem, aquilo que a Reforma Protestante realmente foi. A Reforma Protestante não foi somente um movimento político, como nós encontramos nos livros de história. Não foi simplesmente um movimento de proporções sociais. Foi um movimento de resgate do Evangelho. No período em que se vendia salvação e que as indulgências eram proclamações de compras de pedaço de céu e de tempo e oportunidade na eternidade, os reformadores reafirmaram o Evangelho de Jesus Cristo, centrado na cruz. A teologia da cruz de Lutero ecoa no mundo. E o Evangelho de Jesus Cristo, da graça de Deus, centrado no Jesus Cristo morto na cruz, se torna a mensagem central da igreja. E se torna o centro da Reforma Protestante. Se torna o mais importante elemento da pregação e da proclamação da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi a vitória da batalha pelo Evangelho.
A reforma protestante trouxe luz em um período de trevas. Porque quando o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado, quando o Evangelho de Jesus Cristo ele é pregado, ele é conhecido, ele é absorvido, ele promove uma série de contrastes, e quando nós olhamos para a reforma protestante, nós vemos o contraste estampado naquela imagem. Depois das trevas, luz. Aliás, se você pudesse ler os reformadores, você encontraria que eles, o quão importante o Evangelho se tornou para eles. O quão central o Evangelho era, não somente para a teologia, mas para a vida deles. João Calvino, na introdução dos seus comentários, ele disse o seguinte: sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. Sem o Evangelho não somos cristãos. Sem o Evangelho todas as riquezas são pobrezas. Toda a sabedoria loucura diante de Deus. Toda a força fraqueza. Toda a justiça humana está debaixo de condenação divina. Porque sem o Evangelho tudo é inútil e vazio. Uma vez percebida a glória do Evangelho, o contraste entre a mensagem da cruz e as outras mensagens ficaram evidentes. E é esse tipo de contraste que nós começamos a perceber quando nós colocamos o Evangelho como centro das nossas vidas. Quando o Evangelho é de fato central para a nossa comunidade, para a nossa vida, para a nossa proclamação, nós começamos a perceber os contrastes que ele cria com a realidade que a gente vê. Porque quando o Evangelho é o centro, nós percebemos o contraste que ele promove. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. Porque quando Paulo fala da centralidade do Evangelho, ele apresenta três contrastes que são marcantes, e três contrastes que estão em completo acordo com a centralidade do Evangelho. No texto que nós acabamos de ouvir, nós encontramos o primeiro contraste, que é o contraste da posição. Quando o Evangelho é recebido e absorvido, nós vemos um contraste entre posição, entre aqueles que recebem esse Evangelho e aqueles que deixam de receber esse Evangelho. E existem alguns elementos nesse texto que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, no versículo 21, nós percebemos que as pessoas que ainda não receberam esse Evangelho, eles são chamados de aqueles que estão no mundo. O mundo não conheceu a Deus. O mundo na teologia de Paulo representa aquilo que está em oposição a Deus, aquilo que está distante de Deus, aquilo que está separado de Deus. É um sistema de pensamento, é um modo de viver, é uma categoria de pessoas daqueles que estão distantes do Senhor. Mas esses que estão distantes do Senhor, eles não são pessoas repugnantes, não são pessoas desprezíveis, muito pelo contrário. Paulo, quando fala deles nesse texto, ele apresenta essas pessoas de uma luz muito positiva. No versículo 20, ele faz três perguntas, na verdade. Ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desse mundo? Querendo dizer que aqueles que, diante da realidade do Evangelho, não receberam esse Evangelho, não foram alcançados pela mensagem da cruz, eles podem viver nesse mundo, mas eles não são pessoas desprezíveis, são sábios, são eruditos, são filósofos questionadores, são pessoas de altíssimo intelecto e capacidade intelectual. Mas eles estão dentro de um sistema de distância e de afastamento de Deus. Mas não somente isso. Nós lemos no versículo 18 uma característica deles que é triste, trágica. O texto diz e os descreve como aqueles que estão perecendo. Aqueles que não receberam o Evangelho e que não têm o Evangelho como centro de suas vidas. Eles são descritos como que aqueles que, apesar de estarem vivos, estão morrendo. Aqueles que, apesar de serem sábios, eruditos, grandes questionadores, eles na verdade estão morrendo, distantes de Deus. E a descrição desses que estão morrendo, ela é triste, porque embora estejam cheios de vida,
eles não têm condições de viver diante de Deus. Por mais que sejam cheios de inteligência e conhecimento, diante da realidade do Evangelho, eles estão perecendo, mortos nos seus delitos e pecados, sim, mas eles estão em um processo de se distanciar do Senhor. Por um outro lado, aqueles que recebem o Evangelho e têm o Evangelho como cerne das suas vidas, eles são chamados de aqueles que estão sendo salvos, são aqueles que estão passando pelo processo de serem transformados de glória em glória, de se tornarem aquilo que forem chamados para ser. Eles são aqueles que são salvos, eles foram resgatados por Cristo Jesus, eles entenderam a mensagem da cruz, eles entenderam o Evangelho, eles entenderam a morte de Cristo, a morte sacrificial de Cristo, e agora eles são descritos como aqueles que são salvos. Mas eles não são apenas salvos. No versículo 24 ele diz: aqueles que são chamados. Eles são chamados por Deus, e da perspectiva da teologia de Paulo, Deus é quem realiza o chamado. Deus é o autor do chamado. Ele é aquele que salva, Ele é aquele que chama. Mas é muito interessante que Paulo coloca junto com o fato de que eles estão sendo salvos, de que eles são chamados. No versículo 21 ele lembra e descreve aqueles como aqueles que creem, ou aqueles que creram. São aqueles que depositaram fé na mensagem do Evangelho. E o primeiro contraste que nós vemos quando o Evangelho é colocado como centro é que em Cristo nós temos a possibilidade de ver a luz do Evangelho. Em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos chamados por Deus, porque em Cristo nós tivemos o privilégio de crer, ao passo que aqueles que não estão em Cristo estão nesse mundo, por mais sábios e eruditos que sejam, estão perecendo na sua jornada espiritual. O Evangelho promove um contraste de posição entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. E não tem jeito. Da perspectiva do Evangelho só existem dois lugares, duas opções: ou é em Cristo ou é sem Ele, ou é salvo ou não é salvo. O Evangelho é a verdade que liberta e que traz luz ao cenário. São muitas as opções que se vendem, são muitas as tentativas de se defender várias opções, mas diante da realidade do Evangelho o contraste é claro. É aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão perecendo sem Ele. O Evangelho promove esse contraste de posição. Mas não é somente um contraste de posição. Além disso, é um contraste de perspectiva. As pessoas que não receberam o Evangelho, elas têm uma perspectiva distinta. O modo de ver a vida e a verdade é distinto daqueles que receberam a verdade do Evangelho. Se você observar no versículo 23, você vai perceber que para aqueles que não entenderam o Evangelho, sejam eles gregos, sejam eles judeus, a mensagem do Evangelho ou é um escândalo ou é loucura. E nós conseguimos entender isso perfeitamente bem. Para os judeus não existia nada mais repugnante do que o Messias, o libertador, morto em uma cruz. Da perspectiva da lei, aquele que era colocado e fixado no madeiro era maldito. Mas era exatamente isso que os cristãos proclamavam. O Messias, que veio para o seu povo e foi rejeitado por ele, esse Messias dos judeus, esse Messias morreu em uma cruz. E porque morreu em uma cruz, ele pode salvar. E os judeus, ouvindo isso, diziam: isso é blasfêmia, isso é escândalo, isso é deturpação da lei de Deus, isso é deturpação da mensagem dos profetas, isso é escândalo. Os gregos acreditavam que era loucura. Como assim a morte de alguém promove vida? Como é que alguém morto paga pecado? E que diabos é pecado? Essa mensagem proclamada, ela é loucura. Não está de acordo com o conhecimento, não está de acordo com a academia, não está de acordo com os filósofos. Isso é loucura. Porque
Porque a mensagem do Evangelho, para quem ainda não foi iluminado pela verdade do Evangelho, é escândalo e é loucura. E é escândalo e loucura, porque a verdade do Evangelho, ela afirma a insuficiência da inteligência. Se tem algo que nós gostamos como seres humanos, é de saber que nós somos plenamente capazes de fazer tudo o que nós queremos, ou pelo menos nós pensamos assim. Nós acreditamos na nossa própria inteligência, nós acreditamos no nosso conhecimento. Mas se você observar o versículo 19, o Senhor diz o seguinte: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos ou dos inteligentes. O Evangelho afirma a incapacidade e a insuficiência da inteligência dos seres humanos. Isso é uma afronta. O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Nada. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Você precisa receber essa mensagem. Isso é loucura. Isso é loucura. Esse Evangelho, ele afirma a insuficiência da inteligência. Quando o apóstolo Paulo cita essas afirmações a respeito da destruição da sabedoria e da aniquilação da inteligência, de modo nenhum ele quer dizer que o conhecimento desse mundo é desprezível, que o conhecimento desse mundo não presta para nada e não serve para nada. Tudo o que ele quer dizer, na verdade, é que por mais nobre e excelso que seja o conhecimento e a inteligência dos seres humanos, por maior que seja a capacidade de produzir grandes obras e grandes monumentos, e escrever grandes filosofias, todo esse conhecimento é insuficiente para se colocar diante de Deus. Toda produção filosófica, toda produção científica, toda produção teológica é incapaz e insuficiente de colocar o homem diante de Deus. E no Evangelho, essa sabedoria é destruída, esse conhecimento é destruído. E é por isso que esse Evangelho é tão amedrontador, as pessoas têm tanto medo dele, porque ele confronta a insuficiência da inteligência, ele confronta a insuficiência do conhecimento, ele confronta a nossa insuficiência. E porque nos confronta, é escândalo, é loucura. Mas para aqueles que foram alcançados pela mensagem da cruz, o versículo 24 deixa muito claro: a proclamação de Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. É poder de Deus para salvar, é poder de Deus para transformar, é poder de Deus para tirar das trevas e colocar no mundo de sua luz, para promover o maior contraste possível entre o mais profundo abismo e o mais elevado ponto da eternidade, para resgatar seres humanos caídos, para resgatar seres humanos desprezados nos seus pecados e transformar esses seres humanos, através de Cristo Jesus, em seguidores de Cristo, transformados à imagem de Cristo Jesus, sendo transformados de glória em glória. Poder de Deus, mas não é somente poder de Deus, é sabedoria. Essas pessoas agora que são transpostas do mundo das trevas para o mundo da luz, elas são capacitadas pelo Espírito de Deus, elas recebem poder do alto, e elas podem usufruir de uma sabedoria que é do alto, que é distinta, que é do próprio Deus, que pode fazê-los e ensiná-los a discernir o certo e o errado, viver do modo certo. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é sabedoria divina. A sabedoria de Deus se faz manifesta no Evangelho. E quando nós entendemos o Evangelho, nós recebemos esse Evangelho, nós percebemos que existe um grande contraste de posição entre aqueles que recebem o Evangelho e aqueles que o rejeitam. Existe um grande contraste de perspectiva entre aqueles que recebem e rejeitam o Evangelho. Mas existe também um contraste de propósito. Não somente posição, não somente perspectiva, mas também um contraste de propósito. Se você observar no versículo 20, você tem a oportunidade de entender quais são as buscas que esse mundo faz.
Eles buscam sabedoria, eles buscam conhecimento, eles buscam questões a serem respondidas. O sábio, o erudito e o questionador. Existe no ser humano um desejo latente por buscar a divindade. Existe um desejo no ser humano de buscar o conhecimento de algo que o transcenda, de buscar a verdade. Existe algo no ser humano que o faz inquieto com a realidade e que o faça fazer perguntas, questionar, aprender, desenvolver. Existe uma busca, mas para aquele que não conhece o Evangelho da cruz, é a busca pela busca, é o conhecimento pelo conhecimento, é a erudição pelo privilégio da erudição. É a pergunta não pela busca da resposta, mas pelo simples prazer de perguntar. Afastados de Deus, sem conhecer o Evangelho, sem ter sido iluminados pela verdade do Evangelho. Nós vemos no versículo 22 que os judeus, eles exigem sinais. Os judeus exigiam sinais. Eles olhavam para a mensagem do Messias judeu, que tinha morrido em uma cruz, e eles falavam: isso é loucura, isso é escândalo. Mas eles também pediam sinais. Como é que você pode provar que isso é verdade? Eu quero as evidências. Quais são as evidências? Eu preciso das evidências. Os gregos, por outro lado, eles estavam na busca da sabedoria. Eles buscavam a sabedoria. Eles queriam encontrar um conhecimento que fosse capaz de transcendê-los. Foi Sócrates quem disse: nós esperamos que Deus, ou alguém enviado por Ele, venha nos ensinar como é que nós podemos tirar dos nossos olhos as trevas que não nos permitem conhecê-lo. Existe uma busca por sabedoria, existe um desejo por conhecer mais, existe uma intenção de buscar mais, de buscar mais conhecimento e, quem sabe, responder os grandes dilemas da vida. Mas Sócrates viu uma insuficiência diante de si. Existia nos seus olhos trevas que não permitiam que ele visse além do seu próprio conhecimento. Eles buscam sabedoria, eles exigem evidências, eles querem ser eruditos. Isso nós conhecemos muito bem. Nos nossos dias não é nada diferente. Pessoas marcadas pelo desejo de vencer no mercado de trabalho, pessoas extremamente dedicadas pelo seu plano de carreira, querem buscar algo além de si, algo que transcenda, mesmo que seja na satisfação dos seus próprios desejos, mesmo que seja na satisfação do seu próprio ego, mesmo que seja na satisfação do próprio desejo, algo que seja maior do que si mesmo. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus buscavam sinais, mas existia uma diferença fundamental entre aqueles que não conhecem o Evangelho e aqueles que foram resgatados por Ele. Eles têm um propósito distinto. E nesse texto você vai encontrar esse propósito descrito de 3 modos. Versículo 18 nós vamos ver a pregação da cruz. No versículo 21 nós vamos ver a loucura da pregação. E nos versículos 23 nós vamos ler: nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Esse mundo busca evidências, busca conhecimento, busca vencer na vida, busca tantas outras coisas, mas nós que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós proclamamos a Cristo crucificado. A centralidade do Evangelho na vida da igreja não é simplesmente uma afirmação teológica, não é simplesmente o resgate de um ensino bíblico, é o resgate da mensagem da cruz, é o resgate da loucura da pregação.
A pregação que nós temos é loucura para esse mundo, mas é exatamente isso que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para pregar a Cristo crucificado, ou como ele fala no versículo 24, proclamar a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Quando nós conhecemos o Evangelho de verdade, quando nós entendemos a centralidade do Evangelho, quando nós entendemos a importância do Evangelho, nós vivemos pelo Evangelho e nós proclamamos o Evangelho. Nós não somos apenas defensores de 5 lemas teológicos que afirmam a graça de Deus, a fé, a centralidade de Cristo e muito mais. Nós somos aqueles que proclamam a mensagem da cruz. A centralidade do Evangelho na vida da igreja é uma vida de missão, de proclamação. Esse mundo quer qualquer outra coisa menos o nosso Evangelho, mas é isso que nós estamos aqui para fazer. É exatamente aqui que nós encontramos a nossa missão e é exatamente aqui que nós encontramos o nosso propósito. Nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não mudamos o assunto, nós não tentamos facilitar o entendimento. Nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo? É loucura? Mas aprouve a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E se nós temos o interesse de ver pessoas serem resgatadas desse mundo de trevas, se nós temos no nosso coração o desejo de ver pessoas sendo transformadas e transportadas do império das trevas para o mundo de sua luz, nós temos que proclamar o Evangelho, porque é assim que Deus quer salvar pessoas. Deus se agradou em salvar por meio da loucura dessa mensagem, por meio da loucura dessa pregação. Não é nada de acordo com o que nós vemos nos cursos, nas universidades, não é nada com aquilo que nós vemos no mercado de trabalho, mas essa é a nossa missão. Nós não temos nenhum outro chamado, nós não temos nenhum outro propósito senão proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho do Cristo crucificado, porque esse é o centro da nossa mensagem, é esse o centro da nossa missão. Quando nós entendemos o Evangelho, meus irmãos, quando nós somos encontrados, impactados por Jesus Cristo, quando nós finalmente vemos a beleza de Cristo, nós não temos nenhuma outra alternativa senão nos render diante dEle, para vivermos para Ele e proclamar a mensagem que Ele nos deu. E eu garanto para você, você vai ser rejeitado. Pregue o Evangelho do Cristo crucificado e você vai ser rejeitado. Pregue o Evangelho do Cristo crucificado e você vai encontrar dificuldades. Viva o Evangelho do Cristo crucificado e você vai encontrar resistência. Para a grande maioria das pessoas você é louco. Pregar o Evangelho de um homem judeu que há mais de 2000 anos atrás morreu numa cruz e pagou pelos meus pecados, isso é loucura. Isso é loucura. Mas o versículo 25 é muito forte. E ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus mais forte que a força dos homens. Essa loucura para um mundo, isso que o mundo chama de loucura, aquilo que Paulo tem a audácia de dizer, a loucura de Deus, é mais sábia que toda a sabedoria humana. Eles vão rejeitar você, eles vão resistir à sua mensagem, mas é porque eles não tiveram o privilégio de mudar de posição e de perspectiva. Eles não vão partilhar do mesmo propósito que você. Mas imagina se você, onde está, não apenas afirmasse a centralidade do Evangelho, mas vivesse o Evangelho. Para que as pessoas pudessem ver na sua vida aquilo que nós vemos na história da Reforma. Depois das trevas, luz. Eu era miserável, pobre, cego, nu.
Mas um dia eu encontrei o Evangelho da graça. E hoje eu vivo por Cristo. Luz. A única maneira que homens incapazes e insuficientes podem ser feitos filhos de Deus é por meio da loucura da pregação. E é aqui que nós entramos. Nós que afirmamos o Evangelho, nós que afirmamos os valores da reforma, nós que entendemos que a reforma resgatou o Evangelho, nós precisamos fazer do Evangelho a mensagem central da nossa vida, da nossa comunidade. O Evangelho é centrado em Jesus Cristo e esse Cristo crucificado, mas a igreja é centrada no Evangelho e faz do Evangelho sua missão. Nós não estamos aqui para vir aqui. Somos chamados por Deus para viver o propósito de Deus de proclamar o Evangelho. A centralidade do Evangelho da igreja não é simplesmente uma afirmação teológica. É a nossa própria missão, é a essência da nossa própria igreja. O Evangelho é a nossa missão. Nós vamos ser perseguidos, rejeitados, ridicularizados e, se Deus nos permitir, seremos mortos por esse Evangelho. Mas não tem nada mais importante para fazer nessa vida do que fazer desse Evangelho o centro da nossa proclamação. Às vezes eu fico me perguntando, quando eu passo pelas mídias sociais, se os cristãos defendessem o Evangelho da cruz com a mesma intensidade que eles defendem suas perspectivas ideológicas e políticas, que tipo de cristianismo nós teríamos hoje? Certamente um tipo de cristianismo que merece ser perseguido. Um tipo de cristianismo que merece ser silenciado, porque a proclamação do nosso Evangelho afronta. A proclamação do nosso Evangelho afirma a insuficiência e incomoda. Imagina se o Evangelho fosse feito o cerne da nossa proclamação. Aquela batalha pelo Evangelho que começou na Reforma Protestante, ela continua ainda hoje. E agora nós somos convidados a defender e proclamar essa mensagem. Nós somos atraídos e convidados a fazer a mesma coisa, a defender e proclamar esse Evangelho do Cristo crucificado. Porque, como Calvino disse, sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. Sem o Evangelho, nós não somos cristãos. Sem o Evangelho, todas as riquezas são pobreza, toda a sabedoria loucura diante de Deus, toda a força fraqueza, toda a justiça humana estaria debaixo de condenação divina. Mas olha só como Calvino termina essa frase. Preste atenção nessas palavras. Mas pelo conhecimento do Evangelho, somos feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, cidadãos da cidade dos santos, cidadãos do reino dos céus, herdeiros de Deus com Cristo, por meio de quem os pobres são feitos ricos, os fracos são feitos fortes, os tolos são feitos sábios, pecadores são justificados, desolados são consolados, os que têm dúvida têm certeza e os que são escravos são libertos. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É esse o contraste que o Evangelho traz. É esse o contraste que o Evangelho promove. E é esse o Evangelho que nós somos chamados a proclamar. O único modo de vermos pecadores caídos nos seus pecados serem transformados e transportados para o império da luz é por meio da proclamação do Evangelho. Por isso, honre o Evangelho de Jesus Cristo e proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando nós vivemos esse Evangelho, quando nós fizermos desse Evangelho o centro das nossas vidas, nós vamos ter o privilégio de ouvir outras pessoas dizerem: post tenebras lux. Depois das trevas, luz. E é isso
que nós estamos aqui para fazer. É essa a mensagem que nós estamos aqui para proclamar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos apresenta na sua palavra. Muito obrigado pelo modo como o Senhor, de modo claro e direto, apresenta o Teu Evangelho para nós. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor, na sua bondade e na sua graça, o Senhor nos alcançou. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus na cruz. Somos gratos, Senhor, por tudo o que o Senhor fez por nós. Agradecemos a morte de Cristo e sua ressurreição. Agradecemos os apóstolos que proclamaram a mensagem. Agradecemos os inúmeros missionários que o Senhor mandou para o mundo, que um dia, Senhor, tiveram o privilégio de dividir esse evangelho com a gente. E, Senhor, hoje nós pedimos que o Senhor nos dê força, que através desse evangelho, que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus, que o Senhor nos capacite a proclamar a mensagem, a fazer dessa mensagem o cerne da nossa vida. Que o Senhor faça de nós propagadores da Tua mensagem, pregadores de Jesus Cristo, Senhor. Faça de nós, Senhor, testemunhos vivos da Tua graça, para que outras pessoas possam ser resgatadas, para que outras pessoas possam ser redimidas, para que outras pessoas possam experimentar o Teu amor e a Tua graça, Senhor. Mais do que afirmações teológicas, Senhor, nos ajuda a viver a verdade do Evangelho, como servos e ministros Teus nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.